Sala do Pai com o pastor Werner Heisenberg, missionário Fábio Melo. Estamos juntos aqui apresentando o programa Sala do Pai, um novo programa da TV redemais.biz/TV. Então você que está nos assistindo vai acompanhar de perto agora o programa Sala do Pai, onde a gente vai abordar temas específicos na Palavra de Deus, para a gente debater juntos aqui. E você já pode, desde já mandar o seu e-mail para a nossa caixa de e-mail, radioredemais@hotmail.com, para você mandar aí um tema importante que você acha que deve ser debatido, deve ser ampliado, deve ser debatido aqui junto conosco na TV. Então você está livre aí para mandar esse e-mail para a gente, radioredemais@hotmail.com. Então hoje a gente vai estar aqui debatendo sobre algo específico que o Senhor falou no coração de Jeremias, que é no capítulo 1, versículo 12, onde o Senhor diz que vela para cumprir a sua palavra. Então estou aqui com o missionário Fábio Melo, junto comigo nesse novo quadro, nesse novo programa, que é o Sala do Pai, para a gente falar sobre um tema que toda a Bíblia está montada em cima do que o Senhor falou. Ela se cumpre aquilo que Deus fala. Deus vela para cumprir, não capricho de ninguém, não coisas que a gente possa achar no nosso achômetro, mas sim o que a palavra diz, que ela é específica no que ela fala. Então, Fábio, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente vai estar aqui debatendo, as pessoas vão estar mandando e-mail, então a gente vai estar respondendo aí, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, boa noite. Como pastor e diretor desse ministério, desse projeto, desse grande sucesso que está dando início hoje, E eu estava ali com o diretor Werner Heisenberg, a gente conversando como é que ia ser isso, qual o assunto que nós iríamos dar início a esse novo grande sucesso, que deu no coração de Deus. E a gente não encontrou nada melhor, algo que se encaixasse melhor nesse programa do que nós iniciarmos com a palavra, Porque o nome do nosso programa é Na Sala do Pai, Então nada melhor do que iniciarmos com a palavra do Pai, Então eu estou muito feliz por estar aqui, vim do Rio de Janeiro, estou apoiando o diretor aqui, o nosso querido e amado diretor Werner Heisenberg. E nós estamos dando início hoje a esse programa, como o Ana falou, e nós contamos com você, com a sua participação, com a sua colaboração. Eu creio que é de Deus esse programa, é uma direção de Deus, tanto para o nosso crescimento, como para o aperfeiçoamento de você que está nos assistindo. Nós vamos dar início hoje, como ele iniciou com Jeremias 1,12. Eu gostaria até de pedir que o Ana lesse esse versículo para a gente começar a dar início a alguma coisa aqui, guiado pelo Espírito Santo. Eu creio que vai ser uma grande bênção. Fica conectado, fica ligado, não perde nada, porque você pode ser alcançado por esse programa e receber algo da parte de Deus para a sua vida. Amém. Então aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então aqui, Fábio, a gente como cristão, como homens que seguem Jesus Cristo, seguem ao Senhor, a gente sabe que tudo que está escrito é o que vai se cumprir. Como a gente começou aqui falando no outono, que Deus não vela para cumprir capricho de ninguém, desejos de ninguém, desejos que eu falo não segundo o coração de Deus, alinhado, focado no coração de Deus. Estou falando de outros desejos, coisas que são pecaminosas, coisas que são erradas. Mas Deus vela para cumprir aquilo que está escrito, tanto na vida de Abraão, na vida de Noé, aquela turma toda da fé ali, os patriarcas da fé. Então, pessoas que estão assistindo agora, se você tem o desejo do seu coração alinhado com a palavra de Deus, como ele disse a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra. O que eu falar para você, eu cumpro. Então, como Deus chamado, missionário, estava no Rio, está aqui em Campina Grande, lá, tinha suas coisas, tinha seu emprego, tinha seu trabalho, tudo, vivia bem, não conseguia viver bem hoje, mas você deixou uma vida, uma certa mordomia, vamos dizer assim, lá, para estar aqui, trazendo a palavra de Deus, está junto conosco nesse programa agora, nesse novo formato, fazendo esse tipo de coisa que vai trazer uma amplitude também ao reino. Então o seu vela para cumprir esse chamado que Deus colocou na sua vida. Você vê assim? Eu vejo assim porque essa palavra ela é a garantia da nossa vida, sabe? Não tem hoje na Terra não existe nada mais valoroso do que essa palavra, de fato. Porque hoje glória a Deus pelos médicos, pelos advogados, pela psicologia, pela ciência, mas nós sabemos que tudo isso é falho. Nosso dinheiro é falho. Inclusive esses dias eu estava numa reunião de pastores e Deus falou comigo tremendo.
encaixa muito bem no que a gente está debatendo, conversando aqui hoje. Deus falou comigo assim: meu filho, você quer que essa palavra funcione para você? Eu fiquei pensando ali naquela informação que chegou no meu coração. Eu falei: sim, Senhor. E eu fiquei pensando como, né? O Senhor falou assim: se você quer que ela funcione para você, dependa dela. Porque Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. É como ele falou, não é para mimar, para caprichar, para fazer isso ou aquilo. Mas Deus, o motivo principal da vida cristã é a gente conhecer a palavra. É como diz lá em Colossenses 3,16, ele diz aqui assim, Paulo escreveu aos Colossenses, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tudo funciona a partir desse princípio. Tudo funciona a partir do princípio da palavra. Nós precisamos estar com o coração cheio, habitando ricamente para a palavra. Porque é daí que começa e dá início ao que Jesus falou. Que a boca vai falar quando está cheio o coração. Então nós precisamos dar um valor maior, dar uma atenção maior, gastar um tempo melhor de qualidade com a palavra, sabe? Sem priorizar a palavra, porque tudo vai funcionar a partir desse princípio. Eu acho esse nosso Deus impressionante. Ele é impressionante porque, além de cumprir algo em nossas vidas, ele coloca lá dentro do coração. Assim como ele deu a Abraão: não sai do meio da tua parentela, a terra que eu te mostrarei. Não é verdade? Então, assim, foi algo que Deus colocou no coração de Abraão, para que ele fizesse, para que ele fosse, para que ele avançasse, né? Para que ele tivesse, vamos dizer assim, habilitado a avançar, a crescer, a ir, né, mais além. Da mesma forma, os homens mais antigos, como Noé, Abraão, essa turma toda aí, está enganjada, Gideão, homens cheios de fé, homens que foram valentes, Davi, né? Mas Deus colocou no coração dele. E um dos pontos principais para que a palavra se cumpra, você que está assistindo essa programação na TV Regionais, para que a palavra se cumpra, uma das coisas que Jesus tinha o sandalinho da humildade. Jesus era humilde, era um cara humilde, um cara que estava lá no meio do povão. Você viu um cara aí que quer ser um top de linha, que estava lá no meio do povão, né? Ele era tão parecido com o povo que Judas teve que dar um beijo nele. Você tem noção disso? Judas teve que dar um beijo nele para identificar quem era Jesus. Então a palavra se cumpria na vida de Jesus, que Jesus fazia o que o Pai fazia. Isso eu faço porque meu Pai fazia. Então, assim, a palavra ela vai se cumprir segundo o que Deus colocou propôs no seu coração. Como o Fabiano acabou de falar aqui, né? A boca, ela fala o que o coração está cheio. E o que está cheio no coração, nosso coração deve estar cheio de paz, de alegria, longanimidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão, os frutos do Espírito. Então a palavra ela tem todo um ciclo, vamos dizer assim, toda uma esfera, para se cumprir na nossa vida. Você tem que estar dosado no Espírito, a ponto de obedecer todos os pontos e os princípios da palavra. Assim como Jesus era humilde, sentado no meio do pessoal, a maioria das pregações ele era sentado, mas está aqui, fala. Amém, isso mesmo. Entendeu? Então nós precisamos ser, sim, nós precisamos ser humildes como Jesus foi. Tem muita gente que coisas acontece no ministério, né? Pessoas que já iniciaram há algum tempo no ministério, já começaram a pregar, a falar do amor de Deus, e coisas aconteceram, chegar a riquezas, coisas grandes no ministério, porque chega uma pressa, eles querem primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas são acrescentadas. Então quando você busca, quando você vai em encontro, as coisas acontecem. Mas quando acontecer, né? Você que está assistindo essa programação, quando acontecer isso na sua vida, quando você for envolvido na palavra, coisas começarem a acontecer com riquezas, carros, casas, o ministério começar a crescer, ter um prédio próprio, algo grande desse ponto, né? E as necessidades supridas, você tem que sempre lembrar do seu Criador, lembrar do seu princípio, né? Se é a mesma pessoa, tem pessoas que mudam, tem pessoas que se esquivam de algumas pessoas, e a gente não pode ser assim. Jesus não se esquivou das pessoas, Jesus ia até encontro delas, a ponto de Jesus está no meio daquela multidão, se chegar perto de Jesus, sai Jesus, espera o povo. A gente fala: quem é que conhece povo? Jesus diz: quem é que nós temos aí? Quem é que nós temos aí? E o garoto chegou e disse: olha, a gente tem aqui 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, o que ele fez naquele momento? Ele disse: olha, vamos multiplicar. Vamos multiplicar. Porque Jesus era estabilizado. Jesus ele tem um foco dentro da palavra. E quando nós temos um foco dentro da palavra, e nós sabemos, nós temos uma intimidade, eu sempre digo aqui na igreja Rocha Eterna, que a intimidade, ela gera uma fidelidade. É verdade? Então, eu
creio, Fábio, que Deus tem um projeto, tem um propósito desse programa, na sala do Pai, como a gente pensou aqui. É como se a gente estivesse sentado aqui e nosso Deus está aqui junto conosco. Amém. A gente conversar as coisas do Espírito, falar as coisas do Senhor. E como ele disse, o velho vai cumprir a palavra. Né? Se você estiver alinhado a ela, se você estiver em base com a palavra de Deus, vai se cumprir. Vai se cumprir. Agora, se você estiver em base com a palavra. Né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, por que acontece tantas coisas mal? Deus não está vendo, não? Eu disse, não. Aí, veja bem. A mão de Deus está aqui. Né? A mão de Deus está sobre nós. Nós estamos aqui embaixo. Mas quando você decide sair e andar lá fora, lá na chuva, algo vai acontecer. O diabo em redor, ao nosso redor, está usando o seu comando ao nosso respeito. Né? Está nos protegendo. Mas quando a gente sai da raia de Deus, a gente sai debaixo daquilo que Deus tem para nós, é com nós mesmo. Nós temos um livre-arbítrio. Então você saiu, então você se responsabiliza pelos seus atos. Não é verdade? Certa vez aconteceu algo e alguém, um acidente, o camarada morreu, aquela coisa toda. E eu procurei saber qual era a velocidade permitida num determinado local. E está lá a placa, 40 km. O cara vem com 80, ele já infringiu a lei, porque Deus é legalista. Deus está dentro da palavra dele. Ele está aqui para cumprir o que está aqui dentro. Né? O camarada vem acima do limite de velocidade. Né? Então ele está infringindo aquilo que é para obedecer. Se você vem em cima daqueles 40, o livramento está lá. Né? O livramento de Deus está lá. Então, assim, como Fábio falou, então, nós precisamos estar cheios da palavra, cheios do Espírito, e entender ela. E a Bíblia explica a ponta do mundo. É verdade. Porque a palavra em si, né, ela é a nossa garantia de que Deus tem algo para a gente. E o interessante é que a palavra é ela que vai levar você a conhecer quem prometeu algo para você. É como se eu chegasse para o Enio e o Enio me prometesse algo e eu soubesse qual é a herança que ele tem, valores, bens materiais que ele tem na vida dele. Se ele me prometesse algo, sabendo que ele possui todos esses bens, essas riquezas, eu ia me alegrar, porque eu sei que o Enio tem condição de me dar. Está entendendo? Então você precisa conhecer o Senhor para saber o que ele tem, para saber o que ele tem para te oferecer. A Bíblia diz que ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece você mais do que você mesmo. Mas você não vai chegar a esse conhecimento se você não se expor à palavra. É como o salmista disse que a exposição, né, dessa palavra, ela nos traz luz e nos traz entendimento, nos traz esclarecimento de quem nós somos e de quem Deus é e de quem nós somos em Cristo hoje. Então tudo você precisa iniciar se expondo essa palavra. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os seus pés, para os nossos pés, né, e luz para o nosso caminho. Imagina, se essa palavra a gente está perdido então, porque se ela é lâmpada para os nossos pés, né, para que a gente não pise em laço, não caia em buraco, não caia em armadilhas hoje, porque esse mundão está aí perigoso. Então não existe nada mais seguro, irmão, para vocês que estão nos assistindo, de se expor essa palavra. Né? Gaste tempo com essa palavra, conheça o dom dessa palavra, porque você só vai poder exigir algo de alguém quando você conhece que ele tem. Então, quando você conhece que ele tem, sabe que ele te prometeu, você sabe que ele tem capacidade para te dar uma coisa. Mesma coisa que eu encontrar um mendigo na rua e ele falar, vou te dar 10 milhões. Olha, para ele, tadinho, bichinho, tem nem onde morrer. Como é que ele vai me dar 10 milhões? Agora, outra coisa é chegar lá no diretor do programa, chegar alguém tipo Silvio Santos e falar, vou te dar 10 milhões. Eu falar, uau, glória a Deus. Por quê? A gente sabe que ele tem, a gente conhece quem é a pessoa. Vocês estão entendendo? Então é importante a palavra. Então se expõe essa palavra, se encha dela. Aí se a gente puder, a gente fica aqui a tarde toda falando da palavra, porque é como se a gente pudesse, a gente passava aqui a noite toda, o dia todo, amanhecer o dia, a tarde, a gente virava dias e dias aqui falando da palavra, porque não existe nada mais importante do que ela. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está na sala do Pai, ouvindo e aprendendo sobre a palavra do Pai, porque tudo se inicia por aí. Uma das coisas que um homem muito saudoso, o profeta Gilson Lima, no inicial de uma vez interessante, a palavra de Deus é um provérbio, agora capítulo 18, e deveras haverá bom futuro para nós, né? Mas segundo ao que está
segundo o que está escrito, né? O Senhor é nosso pastor, tudo posso naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, foi o que ele falou. Ele disse: olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele pegou o diabo e colocou o diabo na sinuca de Bíblia. Ele deixou o diabo numa espreita. Porque ele disse: olha, se eu morrer, estarei no lucro, estarei com meu pai. E se estiver vivendo aqui, vou continuar fazendo as obras do meu pai. Vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Então ele estava encharcado, né? A gente às vezes, eu acho que quem já tem Fusquinha, já tem uma Brasília, algo assim, carro com carburação, sabe o que é encharcado? O carro está encharcado, né? Fica lá encharcador porque está cheirando lá. Então assim, quando nós estamos encharcados do Espírito, ontem aqui teve uma ministração interessante nesse lugar, e o irmão Fábio Azevedo, então o Fábio estava aqui ministrando ontem, e algo interessante ele falou: quando nós estamos dopados no Espírito, ele está dopado, assim, falando natural, quando a gente está cheio de algum êxtase, alguma coisa, de algum medicamento forte que a gente tomou, a gente fica ali, fica tranquilo, pega no sono, né? Então quando a gente está cheio do Espírito, cheio da palavra, algo muda em nossas vidas. As pessoas às vezes fazem mal, a pessoa se levanta alguma coisa, diz alguma coisa a gente, e a gente às vezes passa aquilo, você vai se ouvir o que fulano disse com você, essa coisa não entende. Por quê? Porque você está cheio da palavra, você está cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, meu amigo, acabou. Então é isso que Deus está dizendo: se você estiver cheio da minha palavra, cheio do meu Espírito, aí eu venho para cumprir aquilo que eu coloquei lá no meu coração. E é o Espírito Santo que nos foi dado. Eu aqui na igreja, nós estamos estudando, e no acampamento que estive recente lá, jovens e adolescentes, vou dar um abraço ao pessoal da Igreja Batista Shalom. Inclusive nós vamos estar lá agora, dia 20, quinta-feira, vamos estar na Batista Shalom lá, ministrando louvor e pregando a palavra também. É interessante que, ministrando a palavra de Deus lá, trazendo a palavra de Deus, coisas do Espírito que a gente falou, que a gente trouxe para as pessoas lá, eles falam: não existe nada melhor do que andar no Espírito. É andar no Espírito e andar no poder. Quando você anda no Espírito, você automaticamente anda no poder. Aí tem muitas pessoas, muitos cristãos que estão somente andando, mas eu vou para o céu. E não estou falando da questão do céu, mas você tem que começar aqui. Você tem que começar a desfrutar das suas coisas aqui embaixo. Tem muitas pessoas que vão de encontro a isso. Encontro a essa realidade. Nós temos que começar aqui, a fazer as coisas aqui embaixo, começar a crescer aqui embaixo, nas coisas do Espírito. Os homens de Deus, os patriarcas da fé, os apóstolos, eles desfrutaram das coisas aqui embaixo. A palavra, curas, milagres, prodígios, dinheiro na boca do peixe, como é que a gente, Então o Senhor, ele faz milagres, ele faz prodígios. E vamos dizer assim, o defeito de muitos cristãos é querer saber e querer entender o milagre. O milagre não se entende, o milagre se vive. Querer explicar, querer saber, o milagre se vive, viva o seu milagre nesse dia de hoje. Então, esse programa ele tem esse interesse de trazer você a estar realmente na sala do Pai. O Pai fica explorado dentro de você, o Espírito Santo mora dentro de você. Você está na sala dele, você está à vontade aqui agora junto conosco. A gente está conversando sobre esse assunto, conversando sobre a palavra de Deus, conversando sobre o amor de Deus. Então, abra o seu coração para que o Espírito de Deus possa cada vez mais aumentar o foco na sua vida. Não é isso, Pai? É isso mesmo. O interessante é que o N abordou dois tópicos aqui sobre Paulo, quando falou que para ele morrer a lucro, viver a Cristo. O interessante que eu quero abordar nesse assunto aqui, um ponto de vista que eu tive, não é nenhuma doutrina, não é nada fora, não é nada para criar facção, mas é um ponto de vista meu. O interessante é que Paulo, quando ele disse isso, quando ele disse que para mim morrer a lucro, viver a Cristo, Paulo ele sabia exatamente do que ele estava falando, porque lá em Coríntios ele diz assim: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, que coisa inefável. Então Paulo sabia o que ele estava falando, porque ele viu. Então hoje a gente não precisa mais se por exemplo, eu tenho um parente meu que morreu de alguma coisa, cara, é incomparavelmente melhor ele estar lá, Então o que traz esse conforto, essa garantia, essa segurança para a gente conhecer o que a palavra diz a respeito disso, Por isso que
Paulo falou que para ele morrer é lucro, viver é Cristo, e partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque está lá incomparavelmente melhor do que está aqui. Por quê? Porque Paulo teve o privilégio de ir lá. Então hoje, quando morre alguém, né, a gente sente a perda, a falta, mas se você conhecer a palavra que ela diz a respeito desse determinado assunto, vai ser segurança para você, você vai saber o que fazer, você vai saber como reagir numa situação como essa, você vai estar pronto para enfrentar, para encarar isso, né, com firmeza, com segurança, e é a palavra que vai proporcionar isso dentro de você. Então você precisa se encher dela, né, para que a gente sabe que ninguém vai viver eternamente, vai chegar um dia, né, mas nós estamos crendo que esses olhos aqui a terra não vai comer, porque eu sei, esses olhos aqui vão de ver o arrebatamento, mas se caso vier acontecer, irmão, nós vamos estar prontos, porque foi para um lugar melhor, foi para um lugar comparavelmente melhor, porque se não fosse, Paulo não teria dito que está sendo comparavelmente melhor. Então foi esse o assunto que o William abordou, né? Bem rapidinho, eu queria só pegar esse gancho aqui, para deixar isso um pouco claro para você entender a importância da palavra, a importância dela na sua vida. Ela vai criar estruturas dentro de você para você suportar coisas que estão para acontecer. Né? Amém. Aqui em Filipenses, fazendo mais base ainda, a gente está falando sobre a palavra de Deus, a força da palavra. Mas é o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro eu poder confiar na carne, ainda mais eu, porque ele traz a responsabilidade para cima dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofro perdas de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Então a gente percebe aqui, né, o apóstolo Paulo aqui trazendo algo fortíssimo. Essa paixão vai para tribo de Benjamim, eu conheci essas coisas todas, eu participei disso, participei daquilo. Era um cara culto, era um cara cheio de PhD, doutorado, né? Um cara que, vamos dizer assim, um advogado, um cara entendedor, um cara bastante conhecedor da palavra, conhecedor de várias coisas que eram dogmas, mas ele passou a conhecer Jesus Cristo. Quando ele passa a conhecer Jesus Cristo, quando ele passa a entender que é um preenchimento do Espírito, ele vai mais além do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Você está assistindo em casa agora, você que está sendo cheio do Espírito Santo, vamos dizer assim, e está mesmo que está falando a palavra de Deus, nada mais do que a palavra de Deus aqui. Nós estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para falar de religião, nós estamos aqui para falar de religião, estamos aqui para falar do amor de Deus. O apóstolo Paulo ele rasga aqui, sabe? O cara rasgou no céu, rasgou real. E diz: olha, eu fui hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto a justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro passei a considerado como perda, por amor de Cristo. Ele esqueceu tudo aquilo, ele tem documentos na mão, podia cobrar impostos, várias coisas ele poderia ter feito. E era lucro para a vida dele. O cara que vivia bem, mas ele largou tudo. Ele largou tudo. E passou dali a deixar de ser perseguidor para ser perseguido. Com uma mudança, uma conversão. Paulo era radical. A galera jovem que está assistindo aí esse programa, Sala do Pai, Paulo era um cara radical mesmo. Sabe, se tem um cara que não sou radical, mas você precisa conhecer o apóstolo Paulo. O cara era radical, mudou mesmo, a estratégia mudou muita coisa mesmo. Ele dispara frases que ficaram marcadas. Ele disse: olha, eu sei que está bastante que eu aqui, sei que está também passar algumas provas, algumas situações difíceis. Aí ele dispara uma frase que eu acho que é uma das mais importantes da palavra de Deus, que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você está passando alguma situação difícil, está passando alguma bronca pesada, você pode dizer ao Senhor: eu posso você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao Senhor, pega junto com você e diz: aí, eu quero para cumprir isso, eu quero para cumprir a minha palavra. E quando você cita a palavra, como o Tiago falava, Tiago ele nasceu dentro da casa de Jesus, era irmão de Jesus, estava crescendo com Jesus. Por que
livro de Tiago é para mostrar a força da linguagem, a força de falar, a força de se expressar. E eu comecei a analisar, sabe? Eu disse, rapaz, tem algo interessante nesse livro de Tiago, muito forte, tá? Não somente ao ouvinte, como nós estamos agora aqui ouvindo, porque o primeiro ouvido ao ouvir é o nosso, que a gente está falando aqui, não é verdade? Então, quando nós estamos ouvindo, a gente tem que somente ouvir, mas se praticar. Devemos estar somente falando aqui, nós temos que viver o que nós estamos falando. Por isso que é importante quem prega, você também está ouvindo, que é ministro da palavra de Deus, você está somente pregando, mas você tem que viver o que você está pregando. Assim como os levitas, os músicos também que nós temos nesse programa, você que toca, você que expressa algo assim no culto, você tem que viver. Eu tenho a vida de Deus em mim. Será que tem mesmo a vida de Deus em você? A tua luz vai brilhar na minha vida, o teu amor não falha, mas você tem que mostrar às pessoas que o amor de Deus está falando na sua vida. Não é verdade? Você tem que mostrar, você tem que ser luz onde você chegar, porque a palavra de Deus ela se cumpre. Mas tem muita gente que está andando em um caminho distante da realidade que estava escrito para Jeremias. A gente começou esse programa aqui falando que o Senhor vai para cumprir. Olha, filho, eu vou para a minha palavra. Se você andar nela, se você agarrar os meus preceitos, verdade. Um ponto importante que o Enner trouxe mais uma vez, sobre os títulos que Paulo tinha, quanto à lei, quanto a isso, quanto aquilo, todas as patentes que ele tinha. E o interessante é que o que fez ele abrir mão de tudo isso, e entender que isso não tinha tanta importância, foi exatamente a palavra. É como o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu sempre lembro de Paulo ali no Damasco, que ele teve encontro com a verdade. Quando ele estava perseguindo os irmãos lá, e a verdade que é Cristo, que é Jesus, apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perguntou: quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, que a quem tu persegue. Então eu quero deixar uma boa nova para você, irmão. Se você que está sendo perseguido por causa do nome, por causa da palavra, saiba que não estão perseguindo a você, mas sim o próprio Senhor Jesus. Então fique tranquilo, porque descanse, porque vai chegar uma hora que Jesus que vai resolver, que vai na tua causa, ele vai no teu problema. Por quê? Porque você não está sendo perseguido por causa de você mesmo, mas por causa do próprio Jesus, por causa da própria palavra dele. Ele abordou isso, falamos a respeito da palavra e das patentes de Paulo, e o que fez Paulo ver que isso não tinha tanta importância era exatamente a palavra. Como Jesus disse lá em João 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é interessante que às vezes nem sempre é fácil ouvir a verdade, porque tanto ele, quanto eu, quanto você que está em casa vai concordar com a gente, que a verdade às vezes dói, machuca, às vezes a gente não quer ouvir, porque muitas vezes vai vir de confronto com algo que está nos confortando, mas a partir do momento que a gente cede para a verdade, ela te liberta de coisas que a gente depois vê que não tem tanta importância, tanta utilidade, Então fica com a verdade, fica com a palavra, como Paulo disse lá em Romanos. Cara, eu não sei se você está percebendo, mas como a gente fala com tanta naturalidade, tanta facilidade da palavra, porque ela é a partir dela que tudo funciona. O Henrique estava falando alguns minutos atrás, ele falou sobre um assunto também muito importante, que é andar no Espírito. Se você não conhecer a palavra, você vai achar que andar no Espírito e andar por ela lá, levitando, achando que Jesus anda flutuando, mas na verdade andar no Espírito é o que está escrito lá em Gálatas 5:22, andar em amor, ter paciência com os irmãos, ser benigno, ser longano, ter domínio próprio, andar em paz e alegria. Então andar no Espírito, meu irmão, é você dar lugar a esse fruto que é o amor, com todas essas características que já está dentro de você. Mas o que vai levar você a conhecer isso aí é a palavra do Pai. Você também tocou num assunto ali bem legal. Posso falar também isso aqui. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quando olhais tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso pensar. O pastor Rosilon, o pastor aqui da nossa cidade, do Livro da Vida, e ele diz algo interessante, eu achei bem
escasso, às vezes as pessoas não falam mais a verdade, e quando fala a verdade, você se espanta. E ele falando algo engraçado que aconteceu com ele, o jovem chegou até ele e perguntou, disse, pastor, o que é que você disse para o pessoal lá do visto, né? Aquele visto, aquela coisa, qual foi a mentira que o senhor disse lá? E era aquele jeito engraçado dele, disse, rapaz, eu não disse que eu menti. Você não pode, não me eu falei somente a verdade, para que algo acontecesse para que eu tivesse um visto para ir para os Estados Unidos. Né? Então, ele perguntou, mas o que é que eu vou dizer lá? Ele disse, diga a verdade. E aquele jovem foi cheio de expectativa, né? Chegou lá para fazer a entrevista, aquela coisa toda. E quando ele chega lá, que senta, a mulher pergunta para ele, o que é que você vai fazer nos Estados Unidos? e para surpresa, né, das pessoas que estão assistindo, e a nossa aqui, vamos compartilhar sobre isso. E a mulher falou, isso, o que você vai fazer lá? Eu disse, eu vou para lá porque eu quero aprender um pouco da cultura, quero me casar com uma norte-americana e ter um vídeo permanente. Então o que é que aconteceu? Aquela mulher olhou para ele e disse, você é maluco. E carimbou lá as coisas e ficou, acho que ela não negou, e não, ela tinha aceitado. Aceitou de boa, porque ele falou a verdade. Então quando você fala a verdade, algo tem que acontecer. É verdade. O interessante é que a verdade, eu acho que está faltando, o povo hoje em dia está precisando ser realmente ensinado, né? De ser fundamentado. Talvez a gente esteja falando aqui de uma forma muito aleatória, mas a gente está querendo atrair sua atenção para a palavra. A gente está falando, tocando em vários tópicos, a gente está abordando vários assuntos, mas é porque a gente está querendo atrair sua atenção para a palavra. Por que a gente está falando de uma forma bem aleatória, bem abrangente, assim, tocando sobre doutrinas, sobre vários assuntos, sobre vários tópicos, porque para você ver que a própria palavra, ela fala sobre tudo que você possa imaginar. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está precisando, mas eu sei de uma coisa, que existe uma promessa que garante tirar você dessa. A gente crê nisso, a gente está experimentando isso. Se a gente não crê, se a gente estivesse vivendo isso, a gente não estaria aqui. É como eu costumo falar, quando eu vou evangelizar por aí, o povo me vê assim jovem, nesse dia eu estive evangelizando nas queimadas lá, ajudando o mundo de Deus, num determinado ministério, e eu entro nas casas, o povo fica assim admirado, né? Como jovem, podia estar por aí ganhando dinheiro, estudando, para ser isso, para ser aquilo, não que seja errado, mas tem o seu lugar, né? Mas o que eu deixo bem claro antes de começar a abordar e falar de Cristo, da salvação, das promessas daquela pessoa, eu deixo bem claro para ele o seguinte, eu falo, meu irmão, eu pego minha Bíblia e falo assim, meu irmão, no primeiro lugar deixa eu te falar algo. Eu só estou aqui porque eu sei que essa palavra funciona. Se ela não funcionasse, eu não estaria perdendo meu tempo falando dela para você, meu amigo. Como você está vivendo, eu jovem, né, mano? Podia estar por aí dando dinheiro, correndo atrás, com disposição, mas eu sei o que essa palavra pode fazer. É como o escritor de Hebreus disse, né? O que é essa palavra? Ela é viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, olha a profundidade que essa palavra pode atingir, pode alcançar. E é bem claro, né, ela própria, ela se explica, ela é autoexplicativa, que você vê que são áreas que a ciência ainda não alcançou, que a medicina ainda não alcançou, que o psiquiatra ainda não alcançou, que o psicólogo ainda não alcançou. Então essa palavra, ela vai fazer coisas na sua vida que o homem ainda não conseguiu solucionar. Então deixa isso bem claro, sempre que eu vou falar dela, né, que eu conheço dela, como Paulo disse aos Romanos, que ele disse isso, nós também temos que segurar isso, né, como o escritor de Hebreus disse, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, né, às verdades faladas. Então é exatamente o que Paulo disse aos Romanos, lá em Romanos 16, né, que ele diz assim, não me envergonhe do Evangelho. Por que ele não se envergonhava do Evangelho? Porque ele conhecia o valor que tinha, o poder que ele tinha, que a palavra tinha. Ele disse, não me envergonhe do Evangelho, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Então, como que a gente vai entender todo esse valor, toda essa importância do valor que essa palavra tem? Você se expõe a ela, lendo ela, meditando nela, tem um carinho por ela. Eu não quero ofender você, mas deixar ela aberta
no capítulo, no Salmo 91, né? Eu tinha esse hábito também quando eu não conhecia Cristo, quando eu não conhecia a palavra, quando eu não conhecia Deus. Eu deixava lá no Salmo 91 em cima da televisão enchendo de poeira, mas eu deixava lá e tudo dando errado, porque não tinha valor, não tinha poder ali, ela só ali a terra. O poder e o valor dela vai ser quando você estiver cheio dela e ela está perto de você, na sua boca e no seu coração. E ela se tornando sua confissão no seu dia a dia, na sua vida diária, na sua vida circular, né? Aí vai vir um problema, um desafio, você não, a palavra diz isso, enfrenta isso com a palavra. E a palavra ela vence todas as coisas. Amém. Então você está no programa Sala do Pai. Esse programa está acontecendo todo sábado às 22 horas, então você pode acompanhar de perto e pode mandar opiniões para esse programa pelo radioverdemais@hotmail.com. Então você está ouvindo aqui no programa na sala, ou seja, na sala do Pai. Então você está junto conosco aqui conversando, dialogando da palavra. Então esteja junto conosco, mandem opiniões, mandem informações, temas abordados que você queira mandar para nós aqui. Então você não esqueça, Rádio